tá? Boa noite. Me desculpem. Essa minha internet não tá boa. Não sei o que que aconteceu. Passou o dia inteiro maravilhosa. Deixa eu até ver o que que tá. Tá ligadíssimo. Tá super ligada, tudo normal. Vamos ver se agora funciona. Me perdoem. Coisas da tecnologia, muito desagradável. Não contava com essa. Ah, talvez foi. Será que foi a ventania? Vamos em frente. Let's go. Let's wait for Katia. Ah, agora tem som. Eu acho que você está positiva e operante agora, hein? Que animação. Assim que eu gosto, que animação. Bom, então vamos lá. Vamos contar alguns causos, né? Eu comecei a contar um quando eu estava esperando. Pô, está perfeito agora, vamos embora. Que eu estava contando sobre ainda as questões. Quantas e quantas vezes nós já fomos para o palco com gripe, febre, mil problemas de saúde, né? E a sua aula, o trabalho é fundamental, porque quando tem, né, a estrutura e a recursos, né? Você fica com recursos. Mas teve um dia que foi uma história muito aguda, que você falou uma coisa para mim que foi muito importante, porque eu estreiei aquela peça, Os Sete Afluentes do Rio Ota, que eu fazia uma judia num campo de concentração, depois eu fazia uma cantora de ópera que se matava, né? E a É, peça durava 3 horas, né? 5 horas. 5 horas. Eu chegava uma hora antes, porque eu me preparo. Agora, isso é muito interessante, porque, sabe, não tem uma regra. Eu sou assim, eu chegava uma hora antes, eu gosto de andar no espaço, respirar, me alongar, fazer exercícios de voz, eu cantava. Mas tinha atriz, uma das atrizes principais da peça, que chegava 5 minutos antes, entrava no camarim, arrumava o cabelo, botava a roupa e entrava em cena e arrasava, É, entendeu? Não tem forma. Ela estava ali imbuída daquilo, comprometida com aquilo. Não tem, cada um vai descobrindo a sua maneira, né? Enfim. Mas aí eu estreiei, tudo certo, nervosa, achando que ia ter um treco, amaldiçoando toda a minha existência, por que que eu estou aqui? E aí, depois que começa, é ótimo, você quer mais. Enfim, e aí eu a peça. estava tensa, porque eu tinha duas alunas nessa peça, né? Não era só você. Pois é. E aí eu estreiei. Beleza, lá, lá, lá. No fim de semana seguinte, eu tive uma afonia que eu nunca tive na minha vida, sabe? Uma judia no campo de concentração, a filha morre, depois ela se mata. Ah, 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 não, meu corpo. No fim de semana seguinte, sexta-feira, a peça era sábado, eu estava no médico com a produtora da peça para ver se eu ia tomar alguma coisa, o cortisona. E aí eu não tenho, the show must go on, né? A gente tem um comprometimento, assim, eu nunca na minha vida cancelei um espetáculo, cancelei um show. É uma coisa mais forte do que. Eu não sei explicar isso, eu só sei viver as perguntas, como diz o escritor Rainer Maria Rilke, nas cartas a um jovem poeta. Viva as perguntas. Eu sei que É. é assim, não é? Mas você foi nesse fim de semana que eu estava fônica, eu tomei lá algumas coisas, mas eu entrei em cena, eu não sei da onde veio a minha voz, e eu tinha que cantar essa música em Yiddish, eu cantava. E aí, na hora, assim, não foi, obviamente, o meu melhor dia cantando, mas. E aí você falou para mim assim, você sabia, né? Você me ajudou, você me deu exercícios, você sabia de tudo que estava correndo, mas você falou, você cantou com o corpo.
Acho que foi a É. primeira vez que você falou isso. Você cantou com o corpo, seu corpo inteiro estava cantando. Isso é uma grande diferença. E isso fez ali a atriz que estava cantando ali fazer uma cena bela, fazer uma cena forte, com aquela voz que eu estava naquele dia, minúscula, um fiapo. E o palco dá isso também um pouco, né? Porque quando você está ali no palco, parece que você está exposto, seu corpo está mais exposto. É meio transcendental isso que eu estou falando. Mas acontece com muitos artistas. Eu já vi muita gente tá péssima no camarim e de repente entrar no palco e tem uma energia, uma coisa que parece que teu corpo está todo exposto ali e vai. É como se a plateia ajudasse alguma coisa, dá um empurrão, assim. O que você De, estava. de repente, depois você deve ter ficado exausta, mas você de repente achou todo o impulso ali para fazer aquilo, né? Sim, eu sinto muito isso em dias de cansaço, em dias que eu não sei como eu vou conseguir fazer aquele espetáculo inteiro, mas aí é que tá. Quando a gente se prepara, você tem recursos vocais. Quando você se prepara, e tem vários tipos de preparação, né? Que é a, a construção de vai estar sentado, vai estar em pé, vai ter pedestal, vai andar naquela hora, até construções partituras, que a gente pode falar daqui a pouco. O trabalho que eu fiz no Samba no Ar, que era assim, a gente trabalhou, eu e a Márcia Rubim, que foi o máximo ter uma pessoa de fora para me ajudar a construir o gesto, o olho de, cada, de frases. Obviamente que tinha dia que eu já fazia outra coisa, mas quando eu estava cansada, quando eu estava num dia assim menos concentrada, eu tinha uma estrutura para me guiar. Mas você estava falando dessa coisa transcendental que tem a ver também com o que você falou dessa sensação no palco de relação com as Uhum. pessoas. Eu sinto muito isso, que a hora do palco e também a hora dos ensaios, assim, eu gosto muito de ensaio, eu gosto muito do processo. Eu acho que o palco até perde, para mim, a importância e também a tensão acaba sendo um desdobramento, uma ponta, mais um passo, porque eu gosto muito de todo o processo de ensaio. Então, aquele momento das pessoas, uma, duas, oito, dez, tocando juntas, e na hora da cena, porque aí você inclui, né, é você, quem está com você no palco e a plateia, né? É uma, você não está na sala da sua casa, você está no palco. Mesmo que você queira uma atuação, digamos assim, uma performance Deixa natural, assim, você, na minha visão, pensa sobre isso, constrói isso, porque você não está na sala da sua casa, você está no palco. Então, essa coisa transcendental, que realmente acontece alguma coisa de presença, de troca. Parece que a vida está acontecendo naquele momento, a vida está acontecendo. Não é, depois eu vou, eu fui, é ali. É assim, é um fluxo de energia. é, e é um tempo diferente, né? É o que chama cai muito diferente. Tá me ouvindo? Te ouvindo. Tudo essa internet está danada, minha gente. Olha que é as coisas que podem acontecer em si de coisa. E a gente tem que driblar. Estou te ouvindo, estou aqui esperando ver se consegue juntar você com você mesmo. Sua voz, que é o que a gente está falando aqui. Metalinguística. É. Ai, cadê? Mas na hora que eu ia falar sobre Kairos, só Kairos. Puxa vida, que situação. Vai fazer outro dia? Não, tá. O que você acha?
Eu queria comentar sobre o momento atual, né? Como é que a gente está fazendo para sustentar esse nosso ofício de cantar, né? Como fazer outros palcos, outras cenas nesse Eu, momento. eu fiz uma aula com você por Zoom que foi muito bom, foi realmente muito bom. Como é que está sendo para você dar aula? Que eu sei que você continua plenamente dando aulas. Como é que está sendo? Não é tem problemas de som óbvios, né? Muito difíceis, porque tem um delay, mas tem, como tudo, tem prós e contras. Tem uma do Kairos para o Queiroz. Tem uma coisa muito interessante que é uma autonomia, né? Eu tenho falado isso e compartilhado com alguns colegas que também têm essa sensação. Alguns alunos que não tinham muita autonomia, para quem eu tinha que tocar todas as notas, ou tanto nos vocalizes quanto na hora de cantar músicas, eles estão sendo obrigados a se virarem melhor, né? Então, eu estou sentindo um crescimento muito grande em alguns alunos. Eu estou trabalhando mais percepção, mais musicalidade para esses alunos, né? E eles também estão desenvolvendo algum instrumento, né? Estão tendo que usar bases que de repente eu mando, então eu não estou ali direto dando aquela ajuda, sabe? Entrando junto, né? Então tem isso, essa coisa da autonomia, tá muito interessante. E é incrível, né? Eu achava, quando começou, que, que não ia rolar, né? Bom, também a gente não achava que ia ficar 6 meses, né? A gente achava que ia ser um curto. Eu achava que nem ia ter, que não ia ter como trabalhar assim. E eu acho que as pessoas todas também estão se sentindo um pouco isoladas e a música nesse momento está sendo muito importante, né? Como Mesmo música é importante, não é, Cecília? Música é importante, né? com certeza, mesmo que a gente não esteja agora em cena, né? Nem no seu caso, você está fazendo live, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que as pessoas devem praticar mais, aproveitar mais para cantar, não profissionalmente necessariamente, brincar, lembrar que cantar é uma brincadeira, né? O bebezinho canta pequenininho, né? Se ter essa, do mesmo jeito que dançar é importante, lembrar de botar música e se mover e estimular, né? Se estimular. Nesse momento, eu acho que é muito importante, particularmente, se estimular para não ficar num canal só, né? Virtual, por exemplo. Mas como é que Uhum. estão as lives, Kátia? As lives, você perguntou? É, é. Você está me ouvindo? É, também eu tô assim na parte boa desse momento, assim, aconteceu isso. Agora que eu senti essa vontade de me apresentar, né, ver lives. E, e eu gosto dessa parte de tecnologia, né? Eu tenho alguns recursos e então me debrucei sobre isso para poder achar uma maneira de transmitir pelo menos a mente, com som, com a minha onda musical, né? Com a minha estética. E achei um caminho e tenho feito todos os domingos, às 5 da tarde, no meu Instagram. E isso me trouxe muita coisa, porque eu mergulhei assim na minha história. Fui lá desde o primeiro disco, nas lembranças, comecei a reunir coisas que eu cantei aqui, que eu cantei ali, que eu nunca mais cantei, ou shows que eu fiz, e aí tinha aquela música que foi só daquele show. Então eu comecei a estudar no violão, então estou tocando mais, estou cantando mais. No começo foi super desgastante, porque fisicamente eu tinha que me deslocar para achar o lugar da câmera, a luz, o instrumento, as coisas. No começo eu colapsei, né, como a gente fala na educação somática, na É, técnica de Alexander, eu colapsei, assim, eu fiquei, que é o que aconteceu muitas vezes comigo nesses medos de palco, assim, você fica meio sem olho, né? Colapsa, assim, desconecta. congela. Então,
congela. Então, lembrei disso, assim, porque estamos falando desse processo de estar em cena, que eu acho que tem a ver com isso, com a conexão, né? Com a conexão, aterramento, que aí você está meio pronto para o que der e vier. Então, as lives teve todo esse percurso, depois eu achei um jeito, e esse jeito que também tem um estranhamento, aí se acaba a música, silêncio. Aí eu também estou um pouco longe, né? Aí vê alguém que entra e te desconcentra, mas também é legal ver. Então, é um mundo novo e que eu Tempo achei para você. isso, só esperando você completar, que eu achei um conforto nele, que agora realmente eu vou fluindo, achei uma fluência, achei um conforto, achei um jeito de me escutar bem, achei um jeito de arrumar as coisas. Olha aí de novo falando sobre essa ideia de construir. Você constrói o conforto, não quer dizer que ele vai estar lá com você de mãos dadas o tempo todo, mas se você nem construir, vai para o palco uma roupa que você não se sente bem, aí fica difícil. Então, você faz a sua parte. É o tal A, seguro, né? Você constrói um ambiente mais seguro que você puder. e desenvolve E você está desenvolvendo também a autonomia, muito, né? Que a gente estava falando agora. Muito. Super bem. Oh, God. Come on, Cecília. Bem. Ah, que bom. Tá me Eu sou ouvindo? a garota do violão, de férias. Eu sou a Eu garota agora estou aqui desistindo de. do violão da Colônia. Tem uma coisa do também que passado. não te ouvi porque a sua voz agora está Tô aqui. longe. Tá. Uma coisa. Lembrei. Que é, por exemplo, eu toco violão, meu professor de violão, quando eu tinha 10 anos, foi o Davi Tigel. Eu estudei muitas vezes violão, mas acabei assim, né? Todas essas minhas vivências, experiências, mas eu tenho uma intimidade com o violão. É diferente quando eu vou tocar guitarra, é muito diferente, tem muito menos intimidade. A linguagem, assim, eu não tenho. Mas muitas coisas, e eu vejo algumas pessoas que eu trabalho, ou alguns artistas que eu admiro, que às vezes a gente é meio fácil, eu sei tocar violão, e aí você, isso aqui eu já sei fazer, e na verdade, que bom que você já sabe fazer, então leva isso para a cena, que você vai se apropriar disso como ninguém, e quem está vendo vai receber alguma coisa, que a nossa ideia, assim, na ponta da história é que quem está te vendo no palco saia de lá com algo a mais, né? Saia de Tá. lá com uma emoção nova, saia de lá com alguma riqueza, alguma coisa. Então, assim, fazer uso daquilo que você lida bem, daquilo que você tem intimidade, resgatar. Então, eu estou resgatando nessas lives coisas que, isso que eu já sei, isso que eu já fiz. Mas aí eu faço de novo e de uma maneira muito nova e está sendo importante para mim. Com certeza, tá maravilhoso. Tá? Recomendo de todo mundo ver domingos, às da tarde. São maravilhosas. E vem cá, Kátia, sabe o que eu queria também perguntar? Se teve algum show em especial que você fez uma preparação mais cênica ainda, mais teatral, mais coisa assim? Porque, né, você tem essa experiência, né? E volta e meia você vai para o teatro de novo. Teve algum show que você se preparou diferente? Gostei muito dessa pergunta. Teve, e foi inclusive
nesse trabalho, que eu vou dizer já qual é, que eu juntei essas coisas, que eu acho que eu não, talvez muitas vezes agora eu estou fazendo música, então não preciso trazer um gesto ou alguma vibração de corpo. Não fui nesse lugar. E aí, quando eu juntei e eu tive essa experiência, partitura de movimentos, é muito com uma escola de muitos dramaturgos, de muitas correntes de teatro, né, que trabalham com partituras de movimento. Quando eu trabalhei com Aderbal, tinha muito isso. Construção muito detalhada do teu gesto, do teu movimento. Então, especificamente, respondendo a sua pergunta, no Samba no Ar, que é esse meu trabalho com Marcos Suzano, Luiz Felipe de Lima, Guilherme Gê, esse trabalho que tem um videocenário do Batman Zavarese, que a gente canta músicas pré-bossa nova, dos anos 50, que falam de fossa, tristeza, dor de cotovelo. Então, nesse trabalho, que é um espetáculo musical, não é um show de música, nem é uma peça Samba. de teatro, é um espetáculo. Eu tive essa oportunidade de trabalhar com uma pessoa de fora, que foi a Márcia Rubim, e a gente Ah, realmente é verdade. desenhou. A gente desenhou, assim, chegou assim, a noite está tão fria, foge lá fora. Esta saudade enjoada. Era uma frase olhando para lá, outra frase olhando, e outra frase, não vai embora. Sabe, era assim, desenhado. Eu escrevia do lado da letra. Eu gosto muito disso. Isso me prendeu de maneira nenhuma. Isso aí foi assim, Uhum. me ajudou o fluxo, né? E aí tinha momentos que eu também saía do roteiro, mas eu tive essa experiência prazerosíssima. A dinâmica, Assim, ela é muito e importante. assim, Essa música é do Tito Madi? É, né? A é, noite, os cores do... É, do Tito Madi. Não vai. chama Chove Lá Fora. Hum? Chove Lá Fora. Mas a dinâmica, ela é fundamental. Você ter uma pessoa olhando também para você, como é importante, né? Para mim é um privilégio. Eu, é, eu demorei muito para fazer aula de canto. Eu já cantava, imagina, logo eu que dou aula de canto, eu já cantava, comecei a ter aula de canto com uns 19 anos, sei lá. E, porque trabalhei muito sozinha, né? Ouvindo as cantoras, amando aquelas cantoras, muito me dedicando, principalmente a cantora, mas também é, me inspirando com tudo quanto era tipo de música. E eu ficava cantando na frente do vidro da sala da minha casa, que dava, graças a Deus. E aí eu ficava ali cantando. Então eu tinha só depois é que eu. Tá me ouvindo? Tô. Amigos em banda e tal, e que a voz estava falhando. Não que eu não quisesse fazer aula, que eu ia fazendo aula, mas você poder ter alguém que te olha, né? De partilhar. E eu me lembro que as primeiras aulas que eu fiz, eu sempre tive essa coisa corporal muito forte. Eu acho que é uma coisa da maneira de aprender de cada um, né? Tem gente que é mais sensorial, tem gente que é mais imagético, tem gente que é mais da linguagem. E eu acho que eu tenho essa coisa da própria percepção, assim, de perceber o ar passando, o corpo. E, e eu me lembro das primeiras aulas que eu fiz, eu já fazia mil associações com yoga, que é uma coisa que eu já fazia, com natação, sabe? Mas foi um olhar tão bom, eu adoro fazer aula, poder ter alguém olhando para mim, assim, uma divisão. Eu imagino que alguém fazendo isso no show
Uma vez você fez isso, um show meu, que também foi maravilhoso. Lembra? No, foi no lançamento do disco, lá no Maitá pra Peixe. Você me ajudou um pouco na entrada, lembra? Ah, sim, sim, sim. E Super. falar em palco, Cecília, porque como é que tá você com palco, com ir para o palco? Você tem ido? Por que que você não, nos últimos tempos, por que que você não tem ido tanto para o palco? Qual é o teu momento assim de construção? Eu acho que eu meio que dei uma diminuída grande depois do disco, que foi uma certa desanimação, né? Que tem que dar uma. Tem que se animar muito para continuar fazendo uma carreira, né? Você tem quantos discos? Você tem cinco, Tô aqui, né, tô Kátia? te ouvindo. Eu acho que eu dei uma desanimada depois de fazer, sei lá, quantos shows assim, e já fazendo muita aula de canto e dando aula de canto e tendo esse projeto que eu me interesso muito, que é dessa investigação do corpo e da voz. Para mim isso é muito interessante, sabe? E é uma questão de hábito, né? Foi chegando e foi é, esse processo que envolve autoconhecimento, que envolve identidade artística, que o corpo, essa coisa, tudo isso acaba tomando a minha atenção. Eu fico muito envolvida com isso. Mas eu tenho planos de voltar de vez em quando, assim. Eu até ia fazer um show aí em abril, mas caiu, lógico. Então você trabalha com cantores profissionais, mas não só cantores profissionais, né? Não, não, não. Ou assim, não quero dizer que no sentido assim, quem tem uma carreira ou quem canta e quer construir ali um mundo em torno disso, você trabalha também com essas pessoas. Sim, a expressão vocal é meu maior interesse, interesse, né, da, de como essa pessoa pode se libertar mais, ficar mais à vontade com o seu próprio corpo, se conhecer mais, se observar mais. Mas eu ia falar que apesar de eu não estar no palco, né, e querer estar, quero estar. É, que acaba que o dia ter só 24 horas e quando eu vejo eu já estou aqui trabalhando com cantor. Mas é muito importante que a gente se mantenha cantando, né? Então, eu canto em casa. É muito importante a gente cantar. Que eu estava falando naquela hora de cantar também como brincadeira, mas criar o espaço, porque a gente vai se acostumando com lugares muito acomodados, né? E eu acho que essa live tua, por exemplo, foi uma coisa se manter, né, em manutenção, ali com a voz viva. A gente sabe que a voz ela é totalmente vulnerável a tudo, inclusive a não. Então tem que estar trabalhando, tem que estar exercitando, é, principalmente agora, nesse momento onde a gente tende a falar, tá bom, não tem lugar lá, então não vou fazer nada. Mas é muito importante se manter, né, ativo e se inspirando. O que você acha que está te inspirando ultimamente aí nesse momento? Nossa, eu estou bem inspirada, sabia? Eu penso assim na inspiração de uma maneira geral, não como uma ideia que você está assim numa relva, num lugar lindo, deita-se numa pedra, vendo o mar e vem a inspiração. Claro que isso pode acontecer, mas não dá para contar com isso. Sim, Então eu acredito que quando você se coloca em movimento, aí movimento, gera vibração e gera inspiração. pois é, a Então, gente tem que criar, né, um clima, quem tem que criar um momento ali do dia para trabalhar isso, né, para aquilo vir, né?
Eu tô assim, né? Estamos todos nós nesse momento pandêmico sobrecarregados, cada um com seus motivos, mas eu não encontrei ninguém que não esteja. Mas curiosamente, eu estou conseguindo aprofundar coisas, desejos meus, e assim, tipo, assim, vai ter que ir. Eu não vou ser dragada por essa onda. Então, as lives, eu tenho um comprometimento comigo mesma. Eu estou ensaiando uma peça de teatro, né, aqui também, por, por, por Zoom. Então, isso tudo está me motivando muito. Então, me inspira a ouvir assim as músicas que eu vou cantar na live de domingo. Assim, eu estou hoje inspiradíssima com as coisas que eu vou fazer. Sempre tem alguma coisa nova. E aí eu ouço uma música que eu não ouvia há muito tempo, aprendo a tirar. Eu estou muito motivada. Está me inspirando muito a própria peça que eu estou ensaiando, então comecei a ver filmes de referência para esse trabalho. É engraçado, porque assim, a gente está todo mundo trabalhando muito, aí, sei lá, tem um momento de folga, aí eu vou ver um filme do Bergman. Mas que momento de folga é esse que você se arrumou para ver um filme? Mas eu tô inspirada, assim, tô, Filme, le... hein? Filme levinho. É, e o que me inspira também, assim, a gente está falando de cena, de palco, então eu fiquei pensando sobre vários artistas que nós conversamos também, né? Esse trabalho de construir a cena, do estar em cena, né? Que, poxa, quando você vê o Ney Matogrosso é um dos artistas que mais me inspira ultimamente. O que é aquilo que ele faz em cena? Eu não sei explicar o que é aquilo, não sei se ele sabe explicar. Ele não é aquilo fora do palco. Você vê ele lá recebendo os convidados no camarim ou em alguma situação, ele está lá de jeans e camiseta, normal, assim. E ele entra em cena com Mas, aquela. mas ele tem uma autenticidade inacreditável. Mesmo assim, mesmo de short, de camiseta e calça, ele fala com uma naturalidade, né? Ele é uma pessoa muito honesta, muito presente, é impressionante. Completamente, completamente. Mas assim, ele entra em cena e tem uma construção. Ele entra, eu fico assim, entre aspas, sério, eu fico, ele entra que É, pá, vai derrubando tudo, né? E sustenta aquilo ali. Ele fica em cena entre uma música e outra, ele fica sentado, ele é, sustenta. Ficar parado em cena sem fazer nada requer muita coragem. Com aquela roupa, ele fica parado. Isso é muito bonito, eu acho muito bonito. Ao sim. mesmo tempo, também sinto isso com João Gilberto, né, que fica Exato. né, totalmente ali parado, mas ele toca a música que ele ensaiou 290 mil vezes, e quando ele toca é uma coisa só, né? Uma presença, um aterramento, é tão impactante quanto. Todos os Então, gestos são importantíssimos, né? Todas as pausas, a continuação. um show que me inspirou muito, você perguntou o que me inspira, que eu revi esses dias, foi a PJ Harvey. Eu não me lembro o nome do show, mas é um espetáculo em Glastonbury, que ela tem assim, uma coisa na cabeça, e ela também entra, você vê que é tudo muito definido que ela faz. Não tem nada demais, ela não faz uma coreografia, mas é tudo muito nítido, tem uma nitidez. Acho que é É, isso, isso. nitidez é presença. Hoje eu falei isso em aula, a coisa do contorno, né? Tanto o contorno da melodia, os contornos, eles são importantes, né? Porque senão fica aquela maçaroca. Você não define, né? O atrás, o que que você quer mostrar, como é que é o movimento de entrega Uma da sua coisa mensagem, que né? você fala na sua Contorno. aula, que você fala na sua aula, que é o endereçamento. É. Para onde que isso está indo? E é incrível como tem artistas que são, né, o Ney é um, com certeza, mas tem outros também que você
que você tem uma potência e no show é outra potência, né? Loucura, né? Como as pessoas. Impressionante. Sabe uma coisa também que me lembrou que você fala na, Não estava me uma coisa que lembrando que você um. fala na sua aula, Ah, fala. fa- Desculpa. Não, pode falar. você fala na sua uma coisa, você fala na sua aula uma coisa que também inspira, você falou que me inspira, inspira esse trabalho de direção cênica de cantores, preparação cênica, que é decidir antes, né? Vocês falam, você como professora de canto, como é que você vai dar essa nota? Decide antes, ela vai ser misturada, ela vai ser de cabeça, ela vai ser fraca. Não deixa para decidir na hora. Você decide antes. E isso também, assim, Faz um plano, né? Tenha um plano. isso. Tenha um plano. Então, essa é a ideia dessa construção cênica. Tenha um plano. Como que você vai cantar essa música? É com pedestal? É sem pedestal? Você vai. Qual é o plano? Decide antes. Aí você tem ele, aí você muda ele. Não precisa ficar presa a ele. Vou experimentar outra coisa. Né? Isso eu acho que é uma coisa importante da gente falar, né? Essa ação, né? Que é isso que você estava falando, de não engessar, de não ficar. O teu trabalho ele não vai engessar, ele vai ao contrário, né? Liberar. Não é uma construção para afirmar. Não, uma construção para liberar. Pode até ser chamado de uma desconstrução, para poder vir algo novo. Ah, cada história é uma história, como você falou. Você sempre faz uma espécie de anamnese. Eu também, com as pessoas que eu trabalhei, né? Da onde você vem, o que que é a música, qual é a tua experiência. E é muito lindo isso, assim, é muito legal particularizar, né? Já me perguntaram, mas como é que é a sua aula? Qual é o seu método? Eu falo, né? Qual é a minha formação, qual é a minha inspiração, quais são elementos que eu uso, mas cada pessoa é uma história. Tem uma pessoa que eu vou botar deitada no chão, quero que ela sinta o chão, eu quero que ela. Ou, tem outras que eu faço alguns exercícios de tai chi, de aterramento de grounding, tem milhões de maneiras de música na cena, nas ideias, né? Enfim, um aluno que eu trabalhei, que estava super empenhado no trabalho, uma vez ele falou, ele ia cantar assim num evento assim do trabalho dele e estava se preparando muito legal, muito comprometido. Aí ele falou, não, quando eu entrar, eu já vou estar tão bêbado que eu falei que quando você entrar, você vai falar alguma coisa? Ah, quando eu entrar, eu vou estar tão bêbado que eu não vou nem, não sei. Aí eu falei, ah, então você não precisa vir aqui trabalhar comigo, gastar seu tempo e seu dinheiro. Se você está aqui trabalhando comigo, isso não vai acontecer. Você vai percorrer o caminho. Essa é a graça. Depois você bebe. É. É isso aí, gente. Algumas pessoas fizeram umas perguntas aqui, mas já se foram lá pelo. Acabou que a nossa live durou muito mais do que. Aqui, ó. Alguém perguntou: vocês pensam em como serão os projetos pós-Covid? Como vocês acham que esses processos, alguma coisa que ainda não existe? E aí, por isso que a experimentação é tão importante. Por isso que Eu não consegui ouvir a sua fala inteira, que picotou um pouquinho. você chegou a ouvir a pergunta? Não. A Dani fez essa pergunta. Vocês pensam em como serão os projetos pós-Covid? Como vocês acham que esses projetos criativos e projetos vão se transformar? Eu estava Essas, falando, que a gente vai ter que ter muita imaginação, imaginar coisas que ainda não existem, né? Intuir coisas que não existem. Para isso, eu acho que é fundamental isso que a gente estava falando agora, de se inspirar, de se colocar em movimento
porque a gente ainda não sabe, não dá para fazer um plano, mas a gente pode ir se trabalhando e se colocando em abertura, né, suficiente para estar aberto na hora que as coisas começarem a pintar diferente. Certamente vão pintar coisas diferentes. Não sei ainda qual vai ser o desenho da coisa, mas vão chegar. Aonde chegar? Assim, acho que a Mariana aqui, Roquete, perguntou se o aluno que disse para mim que ia estar tão bêbado que não ia lembrar, voltou. Voltou, se preparou, se apresentou. Muito legal, porque a pessoa. É incrível como, às vezes, um feedback, né, de ficar parado, que ele queria, a gente inventou que ele ia entrar de óculos escuros, porque tinha uma coisa assim, uma brincadeira, então ele ia entrar de óculos escuros. Entrar de óculos escuros, você sustenta esse lugar ali. Fica. Não, fica. Pera, a pessoa vai ganhando uma confiança e exercitando a cara de pau, né? Porque também tem um pouco de cara de pau no palco, né? Estar no palco tem um tanto de cara de pau, né? Eu acho. Mas aí que tá a boa, né? Que é poder tem um gesto diferente, né? A grande viagem é essa, poder estar em outros lugares, experimentar coisa que você não está me ouvindo, não é? Bom, Oi, eu acho que congelou, descongelou, congelou, descongelou, assim como a gente na vida, né? Paralisa, vai, amolece, talco, né? Que tudo pode acontecer, menos a gente congelar, paralisar, ficar sem olho, né? Não, Tô te ouvindo, mas tá me... não estou te vendo junto com a sua voz. Agora sim. Vamos fechar, Cecília? Afluentes, queridas? A gente vai fechar essa conversa, que não deixou de ser boa, mas Apesar desse não é quebra-quebra. apesar, porque a gente fica querendo a fluência com todas as dificuldades, como no palco, né? A gente teve que encarar aqui essa, essa questão, essa questão atual. É, é. Ah, uma Espera uma coisa mensagem muito que a gente não importante. pare de se Desculpa, inspirar e de Cecília. O cantar. Charles falou que a gente ignorou a pergunta dele. Eu não vi a sua pergunta, Charles. É, vou fazer agora. Ele perguntou sobre as nossas referências de cantoras que a gente ouvia e que a gente ouve. Nossa, eu tenho tanta referência que eu nem sei dizer. Quer começar? Vai você. Eu acho que foi a Julie Andrews, né? Oh, que lindo. Socorro! Tá me ouvindo? Então, vamos guardar as referências. As referências é uma boa playlist, né? Mas tenta falar um pouco, Cecília. Eu guardo as minhas para uma próxima oportunidade. Depois, na adolescência, todas as cantoras folks que eu amava, Johnny Mitchell, John Baez, Gal Costa, que não era folk americana, mas era aquela leveza da voz, super me influenciou. É, as negras maravilhosas, Dionne Warwick, adorava Dionne Warwick, tinha um disco da Dionne Warwick que eu adorava ouvir. Janis Joplin pra caramba, ouvi muito. E tem muita cantora que eu amo. Chaka Khan,
Adorava o Chaka Khan, ouvia Chaka Khan que nem louca. Cantei muito com a Chaka Khan. Elis Regina, certamente. Quem mais? Música. Eu gosto muito de ouvir umas músicas que não têm canto necessariamente, mas que me inspiram, né? Músicas orientais, músicas instrumentais, me inspiram para cantar. Ouvi muito jazz pra caramba, Ella Fitzgerald, Manhattan Transfer, que eu fazia muito vocal, eu harmonizava, então ouvi muito isso. Cantava muito junto. Nossa, ouvi tanta coisa, Prince, é, Michael Jackson, tudo isso me inspirou muito. Hoje em dia, não sei dizer, mas acho que essas indianas eu amo. Sheila Chandra. Minha amiga querida, acho que a gente pode encerrar aqui e numa próxima eu trago minhas referências, mas eu já falei bastante, as suas referências, elas preencheram aqui toda a atmosfera. Muita riqueza, muita beleza. Gente, muito obrigada pela persistência de vocês. Ela está falando que a gente é guerreira, mas na verdade é, vocês foram maravilhosos de acompanhar a gente. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada aos Espaço Afluentes. Até breve, ao vivo e obrigada, a cores. Cláudia e todo mundo assistindo a gente. Guerreiras! Yeah! Tchau!